Bom dia. Pessoal, saiu rápido hoje. Muito bem. Nós que estamos aqui nessa classe do templo, estamos estudando sobre esse livro, baseados nesse livro do Timothy Keller, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. E no dia de hoje, nós estamos na lição capítulo 12, cujo título no livro é Chorando. Mas, como eu costumo fazer, eu vou dar outro título, porque eu acho que o tema central do capítulo hoje, ele tem um foco um pouquinho diferente desse. Tem a ver, mas vocês vão entender. Nós já entendemos que o sofrimento é inevitável, que o sofrimento nos atinge de formas diferentes, pessoas diferentes, sofrimentos diferentes, eventos diferentes, reações diferentes. Eu fui bastante impactado com a lição que o Neemias trouxe há 2 domingos atrás, que fala sobre isso, o capítulo que fala sobre a variedade do sofrimento. Porque às vezes a gente pensa que o sofrimento é igual para todo mundo, mas não é. Às vezes uma doença de um parente, de um conhecido, impacta uma pessoa de uma forma, com uma certa intensidade, com um certo efeito. E o outro de outra forma, com outra intensidade, com outro efeito. Às vezes você resiste bem, administra bem a questão da enfermidade, mas administra mal a questão, por exemplo, das finanças, dos problemas financeiros. Às vezes você administra bem a enfermidade dos outros, mas mal a sua. E essa questão da variedade dos sofrimentos e das reações é muito importante, do ponto de vista da gente entender, então, que nem todo mundo reage da mesma forma àquilo que está acontecendo. Eu diria que o capítulo de hoje, o título e o tema mais conveniente para ele seria este: se o sofrimento é inevitável, então é importante saber o que não fazer. O que não fazer. Nessa terceira parte do livro, o Timothy Keller está entrando em assuntos absolutamente práticos. Nós tivemos nas outras 2 sessões do livro, informações sobre o sofrimento, informações sobre a variedade, informações sobre uma porção de coisas, mas no terceiro capítulo, que começou com a aula passada do Josimar, e segue até o fim do livro agora, nós estamos entrando em aspectos absolutamente práticos. Absolutamente práticos. E por isso, e exatamente por isso, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na prática comigo essa semana. Nós temos lá em casa uma senhora diarista que nos ajuda na limpeza da casa. Normalmente ela vem 2 vezes por semana. E ela faz a limpeza, então, da residência. Há alguns dias atrás, cerca de 10 dias atrás mais ou menos, ela nunca falta, mas há cerca de 10 dias atrás ela não pôde estar, e eu acho que agora, recentemente, durante essa semana também, não esteve. Por quê? Ela já havia falado na outra sexta-feira, não esta sexta dessa semana, na outra, né? Ela estava comentando com a gente a questão de que ela está com o pai doente e a mãe doente. Mas o pai está pior. Na verdade, o pai dela é um senhor já de idade, mas, segundo ela, que sempre teve uma boa saúde. Mas ela tinha um filho chamado Tiago que foi assassinado há 4 anos atrás.
E até hoje, essa mulher não se recuperou dessa perda, tanto que um dos motivos porque ela trabalha em 2 casas por dia, pelo menos 6 dias por semana, pensa o que é isso? 2 limpezas inteiras por dia, 6 vezes por semana pelo menos, ela diz para a gente, para eu não ficar em casa e lembrar do meu filho. E agora, e o pai dela, segundo ela então estava me comentando durante a semana, porque ela faltou na sexta-feira, acho que faltou na segunda, nós sabíamos que era por causa do pai, e na quarta-feira eu estava caminhando no condomínio e ela estava fazendo uma outra casa, né? E eu percebi que estava correndo água, percebi que ela que estava ali, e aí eu parei para conversar com ela, perguntar sobre o pai dela. E aí então ela estava falando, meu pai não está bem. Meu pai sempre teve boa saúde, mas desde que o Tiago morreu, 4 anos atrás, ele era muito ligado no neto, a saúde dele começou a piorar, mas agora a saúde está realmente abalada. Ele, segundo ela, ele não está comendo, ele já era magrinho, diz que está com 50 quilos só, não está comendo, está tossindo praticamente a noite inteira e, obviamente, ela relatando, isso está afetando a família inteira, principalmente ela. Não é só ela de filho, filha, mas ela, como ela mesmo relata, né, a ansiedade dela faz com que isso fique pior. E ela então relatando tudo isso, e ela virou para mim e disse assim, depois disse de novo, né, no outro dia que ela esteve em casa, eu já perdi tanto, e eu não consigo pensar em perder mais alguém. Ela perdeu o filho há 4 anos atrás, mas ela já perdeu uma irmã, e ela relatou lá uns 4, 5 parentes próximos, na quarta-feira que eu estava conversando com ela. Enquanto eu conversava com ela e ouvia esse relato todo, eu fiquei pensando na lição, nas nossas lições aqui. E principalmente nessa, né? O que não fazer? Porque eu acho que o que não fazer diante do sofrimento tem 2 vertentes. Primeira vertente é o que não fazer com os outros. E a segunda vertente é o que não fazer com a gente mesmo. Pensando em o que não fazer com os outros, e ouvindo o relato então dessa senhora, por sinal, antes que eu me esqueça, orem por ela, Alice, e o pai Jerônimo. Realmente a situação é delicada. E eu fiquei pensando então, o que é que eu falo para ela? O que é que eu falo para ela nessa hora? Depois desse relato todo que ela me disse do pai dela, ela disse que na última sexta-feira, depois que saiu de casa, eles foram para o hospital, ele passou a noite no hospital, depois ele foi transferido para Bauru para fazer exames, aí ela estava me relatando que teve que pegar uma van às 2 horas da manhã, com todo o pessoal de Piracicaba que ia para Bauru, e a van fica lá até o último paciente ser atendido para trazer de volta, e ela falou assim, e eles estão fazendo uma bateria de exames, porque não sabem o que o pai dela tem, se ele tiver que ficar lá em Bauru, como é que vai ser? Primeiro, como é que a gente vai levar ele para lá? Porque de van está impossível, ele não consegue nem ficar sentado, ele só fica deitado. Enfim, e ela relatando tudo isso, e eu aqui pensando, o que eu digo para ela? E pensando na lição de hoje, o que não fazer? O que eu podia dizer para ela? Por exemplo, coisas que se costuma ouvir. Você precisa ser forte. Que coisa mais... Tá, e daí? Precisa, é verdade? Não é? Mas em que isso ajuda? Em que isso consola? Ou aumenta o peso?
aumenta o peso. Outra coisa que a gente costuma ouvir por aí: o desânimo não vem de Deus. Pode ser, verdade. Ajuda o quê? Nada também. Vai dar tudo certo. Verdade? Você tem certeza de falar isso? E se não der? E aí, Deus sabe o que faz. Também é fato. Mas você acha que se ela ouvisse isso da minha boca, ia ser algo sensível da minha parte? Principalmente nesse momento? Pior, todos vão morrer um dia. Seu pai já é velho. Tem gente que chega nesse ponto, né? Preocupa não, todo mundo vai morrer um dia. Bem delicado. Então eu fiquei ouvindo tudo que ela dizia e pensando nas possíveis respostas que alguém talvez trouxesse para, entre aspas, consolar a situação. Eu não tive coragem de dar nenhuma dessas. Eu disse para ela: vamos colocar o seu pai em oração. Foi o que eu consegui. Eu não tinha palavras além disso. E eu acho que se eu tivesse dito qualquer uma dessas frases, teria ficado muito pior. Então, enquanto ela relatava tudo isso, e eu pensava na lição de hoje, eu pensava: o que não fazer diante do sofrimento, versão o que não fazer com os outros. Mas existe um outro lado, que é o que não fazer com você também. E aí, o Timothy Keller cita o exemplo de Elias. E eu gostei muito que ele mencionou sobre Elias, porque Elias é um dos meus personagens favoritos na Bíblia. E eu queria, junto com vocês, agora não se preocupa mais com a projeção não, porque nós vamos relembrar aqui entre nós. Eu queria, junto com vocês, relembrar a trajetória de Elias, primeira fase da sua vida. A fase de 1 Reis 17, 18 e 19. O que acontece com Elias, e nós vamos relembrar, é absolutamente fundamental para a gente aprender o que pode acontecer com cada um de nós e como Deus lida com isso. Mirando nessa proposta de o que não fazer. Então, a história de Elias, vocês sabem, Elias era um profeta do Senhor. Por definição, um profeta do Senhor é quem ouve a voz de Deus e transmite a voz de Deus para o povo. No Velho Testamento isso é bastante evidente, os profetas fazerem isso. Então isso significa que o profeta tem comunhão com o Senhor. Provavelmente, por definição, maior comunhão do que a maioria de nós teria. Todas as vezes que a gente se depara com um profeta na Bíblia, a gente ouve expressões do tipo: Deus disse para o profeta. E talvez algumas dessas Deus disse foram eventos literais, onde realmente Deus aparece para o profeta e fala com ele. E Elias era um desses profetas. Elias surgiu dentro da história do povo de Israel num momento em que havia um rei, Acabe, que vocês já devem ter ouvido falar, casado com uma mulher chamada Jezabel, que foi um dos piores reis de Israel. Além dele ter casado com uma mulher estrangeira, essa mulher ela adorava Baal e Astarote. Mas ela não só trouxe consigo a adoração,
não se contentou em implementar em Israel um sincretismo religioso, mas ela exigiu que Israel se tornasse adorador de Baal e Astarote. Ela implantou o culto de Baal e de Astarote em Israel e mais, matou todos os profetas do Senhor nesse processo, para garantir, né, que quem ia ser adorado era Baal e Astarote. Obviamente Elias não foi um dos que foi morto. Outros também não foram. Obadias, um servo do Senhor que era responsável pelo palácio de Acabe, escondeu 100 profetas em 2 cavernas e sustentou esses profetas durante muitos anos. É nesse cenário que Elias aparece em 1 Reis 17. E Elias, a primeira menção que existe em 1 Reis 17, logo no primeiro versículo, se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, 1 Reis 17, 18 e 19, nós vamos falar e vamos pontuar alguns versículos importantes. Elias aparece para Acabe e diz assim: tão certo como vive o Senhor, durante os próximos anos, sob a minha palavra, não vai chover sobre a terra. Sabe o que isso significa? Baal era o deus da chuva e o deus das colheitas. Quando Elias diz para Acabe, segundo a minha palavra, eu, profeta do Senhor, não vai chover, Elias estava dizendo: Deus é mais poderoso do que Baal. Dito isto, a chuva realmente cessou. E Elias, em seguida, diz o texto, que Deus disse para Elias: vai para o ribeiro de Querite, e lá eu vou sustentar você. Como que isso se deu? Elias saiu da presença de Acabe, foi para o ribeiro de Querite, se escondeu por lá em algum lugar, e quem levava comida para ele? Obadias? Algum conhecido? Não. Corvos. Deus providenciou corvos para levar todos os dias pão e carne para ele, e ele bebia da água do ribeiro. Quando a chuva não veio e o ribeiro secou, Deus vira para Elias e fala: Elias, vai para Sidom, para uma cidade chamada Sarepta. Eu providenciei lá uma viúva riquíssima para te sustentar. Era riquíssima? Não, não tinha comida nem para ela. Quando ele encontra a viúva disse: estou colhendo 2 gravetos, vou cozinhar o último pedacinho de farinha e com o último azeite que eu tenho em casa e partindo para a morte, eu e meu filho. Para quem já tinha sido sustentado por corvos, não era, estranho. Mas o fato é que ele vira para a viúva e fala assim: tá, mas antes faz um bolo para mim, depois você vai alimentar o seu filho. E essa viúva devia ter provavelmente ouvido sobre o Deus de Israel, e acho que ela tinha mais fé do que muita gente lá dentro de Israel, né? E ela fez isso que Elias falou, e foi sustentada durante vários anos, porque o azeite não acabou e a farinha não acabou. E Elias ficou na casa dessa viúva por mais um bom tempo. Durante o tempo que Elias estava lá, o filho da viúva morreu. E obviamente que essa viúva então já não tinha marido, só tinha aquele filho. Entra num certo desespero e fala para Elias: Elias, o que eu fiz
para Deus tirar também meu filho. E Elias então, compadecido, leva o menino para o quarto, ora, e o menino então é restaurado à vida. Você está entendendo quem é Elias? Elias é um profeta que fala com Deus e que, sob o seu comando, a chuva para, orientado por Deus, obviamente. Sob a sua tutela, um morto ressuscita, claro, pelo poder de Deus. Mas o que eu quero que você perceba é quem é Elias. A intimidade dele com Deus, o relacionamento dele com Deus e o ministério dele, como era importante. Depois de 3 anos, Deus fala para Elias. Todas essas menções, é importante que a gente vai no capítulo 17 e seguintes, e a gente vai vendo Deus falou com Elias. E aí Deus fala para Elias assim: Elias, volta. Quando Elias volta para Israel, ele vai se encontrar com Acabe. Só que ele não encontra diretamente com Acabe. Ele é encontrado por Obadias. Lembra do Obadias? Obadias tinha dividido. O rei Acabe falou para Obadias assim: olha, está faltando muita comida na terra, vai para um lado, procura comida para os nossos animais, eu vou para o outro e pelo menos vamos tentar salvar os animais. Nessa hora, então, Obadias topa com Elias e Elias vira e fala assim: vai dizer para Acabe que eu quero me encontrar com ele. Obadias falou assim: você está doido? Você está doido? Faz 3 anos que Acabe está te procurando em todos os países que ele conseguiu. E para cada lugar que ele ia, ele fazia as pessoas de lá jurarem que não tinham encontrado você. Agora você está falando para eu ir lá dizer que você está aqui? Não vou. E se o Espírito do Senhor te tomar? Te levar para outro lugar? E Elias falou assim: não, pode ir, eu vou me encontrar com Acabe. E aí, Acabe então se encontra com Elias e nós temos o começo daquele grande evento que todos nós sabemos. Elias vira para Acabe e fala assim: reúne o povo de Israel no Monte Horebe, Monte Carmelo, desculpa, e vamos decidir se Deus é Deus ou se Baal é Deus, não é? E aí, aparentemente, no dia seguinte, digo isso porque o evento do Monte Carmelo começa bem cedo pela manhã, e todo mundo conhece esse evento, quando Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote, e diz o seguinte, diante de todo o povo de Israel que estava ali reunido: olha, vamos decidir se Deus é Deus ou se Baal é Deus. E a minha proposta é o seguinte: nós temos aqui 2 bezerros, vocês, profetas de Baal e de Astarote, pegam um, escolhe o que vocês quiserem, e mata o bezerro, põe no altar, mas faça o que tiverem que fazer, mas não ponham fogo. E clamem a Baal para que a Baal acenda o fogo do sacrifício que é para ele. E eu vou fazer o mesmo. E assim foi. Então, imagina a cena, Israel inteira ali no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, os 400 de Astarote, Elias sozinho, desafiando todo mundo com esse desafio. Obviamente que os profetas de Baal fizeram o que ele falou, colocaram lá, ficaram dançando, pulando, se ferindo durante a manhã inteira, e aí diz a palavra que passou o meio-dia, Elias começou até a zombar deles, dizendo: olha, fala mais alto, porque ele deve estar viajando, Baal não atendeu ainda. E esse evento perdura até a tarde. Quando eles desistem, não houve resposta nenhuma, obviamente, Elias então fala: bom, agora é minha vez. E aí diz que Elias restaura o altar do Senhor, divide a lenha, pega o bezerro, divide o bezerro, coloca sobre a lenha, mas ele não faz só isso, ele vai mais além. Elias
pega uma das coisas preciosas que tinha naquele momento, água, e fala: joguem 4 cântaros de água em cima do sacrifício. 4 cântaros em cima do bezerro, da lenha, do altar. E ele ainda fez uma vala ao redor do altar. Derramaram 4 cântaros de água, ele falou: façam de novo. E façam a terceira vez, 12 cântaros de água, de forma que, diz a Bíblia, o altar ficou absolutamente encharcado e até essa vala ao redor do altar, então, ficou cheia de água. E Elias, então, ora a Deus dizendo: Senhor, manda fogo para que eles saibam que foi Tu que me enviaste. E Deus, então, manda fogo do céu, que consome o bezerro, a lenha, o altar, as pedras e a água toda que tinha ao redor. Você está fazendo o filme aí na sua cabeça, né? Depois disso tudo, o povo de Israel falou: Deus é o Senhor. E aí Elias, aproveitando o reavivamento que acaba de acontecer, vira para o povo todo e fala assim: não deixa escapar os profetas de Baal e de Astarote, vamos matá-los todos agora. Fim de tarde, ele desce com o povo todo, mata os profetas, 850 profetas, óbvio que não deve ter sido Elias que matou um por um, né? Volta para o monte e diz para Acabe o seguinte: olha, vai comer e beber porque eu já estou ouvindo barulho de chuva. Isso me leva a imaginar que aquele povo todo, inclusive Elias, devia estar sem comer desde de manhã. E diante de todos esses eventos que vocês estão imaginando aí na sua cabeça acontecendo, deve ter sido algo que a adrenalina devia também estar a 1000, principalmente para Elias, né? Afinal, era ele sozinho contra todo mundo. E Elias fala para Acabe: vai comer. E Elias não foi comer, pelo visto. Elias sobe o restante do Monte Carmelo, junto com o seu ajudante, e se coloca de joelhos em oração, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar, pedindo para que Deus mande chuva. E vira para o rapaz: vai olhar, ver se está vindo chuva. E 7 vezes. Até que o rapaz diz assim: olha, eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. Aí Elias desce e fala assim: Acabe, pega a sua carruagem e volta para Jezreel, porque vai começar a chover e você não vai conseguir voltar. Já devia ser provavelmente noite, aparentemente. E Acabe então pega a carruagem, começa a voltar para Jezreel, a chuva começa a descer, e pasmem, a Bíblia relata que Elias começou a correr na frente da carruagem de Acabe, e chegou lá antes dele. Agora, você está entendendo tudo o que aconteceu na vida de Elias em um dia? De uma nação que estava se entregando a Baal, um reavivamento espiritual, provocado por tudo isso, mais esse evento dos profetas, mais o fogo, mais a fome, mais a chuva, mais correr na frente de Acabe. E aí você fala assim: Elias estava no auge da sua carreira, não estava? Afinal de contas, o que Elias tinha para fazer como profeta era justamente trazer o povo de volta à adoração do Senhor, e era exatamente o que ele tinha acabado de conseguir, com a ajuda de Deus e com todos esses milagres acontecendo. Só que quando chega no capítulo 18, no capítulo 19, versículo 1, o capítulo começa dizendo o seguinte no versículo: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada.
Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Gente, para pensar. Depois de tudo isso que acontece na vida de Elias, relatado, você acha que Elias deveria se importar com essa ameaça de Jezabel? Pensa comigo. Deus estava do lado de Elias. Elias sabia disso. Ele tinha certeza. Tudo que ele ouviu, ouviu direto de Deus. Deus está do meu lado. Segundo, o povo de Israel agora estava do lado dele também, inteirinho. Porque afinal de contas, o reavivamento tinha acabado de acontecer. Terceiro, 850 profetas não resistiram. Teoricamente não tinha ninguém para brigar contra Elias aí, porque ele tinha matado todos. Acabe não fez nada contra Elias. 3 anos Elias ficou escondido e Acabe não encontrou ele em lugar nenhum, porque Deus o escondeu. O fato de Jezabel falar o que falou, deveria ser, talvez, para qualquer um de nós, né? Fazer assim com os ombros e falar assim: e daí? Vamos ver se Deus vai deixar. Afinal de contas, tudo que Elias fez, fez porque Deus mandou ele fazer. Só que, versículo 3 de 1 Reis 19 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, palavras de Elias. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Cadê a coragem desse homem? Ele tinha acabado de enfrentar 850 profetas, um rei e o povo de Israel inteirinho que podia ter linchado ele. Cadê a coragem de Elias? Onde ela foi? De uma hora para outra. O que foi que aconteceu? Então vamos entender o que aconteceu com Elias, para a gente também entender o que a gente não deve fazer. Elias estava cansado, exausto fisicamente, por tudo que tinha acontecido. Elias também devia estar exausto espiritualmente, porque o zelo do Senhor o consumia, enquanto o povo todo adorava Baal, durante vários anos. Elias estava fragilizado, porque não tinha comido o suficiente nas últimas horas. E Elias era gente como a gente, homem de carne e osso. Todo esse conjunto de fatores, muito provavelmente, unido, fez com que Elias reagisse dessa forma com Jezabel. Sem nenhuma disposição. Toda aquela adrenalina que fluiu pelo seu sangue nas horas anteriores tinha esgotado ele. E ele então reagiu como reagiu à ameaça de Jezabel. E aí você talvez dissesse assim: mas ele era uma pessoa especial, ele era um profeta do Senhor. Mas era como nós. Aliás, lá no Novo Testamento, né, tem uma passagem que diz: Elias era um homem como nós, durante 3 anos pediu para não chover e não choveu. E Elias, diante de todos esses eventos, pede para Deus a morte.
e fala com Deus uma coisa estranha: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quem que estava exigindo isso dele? Em nenhum momento alguém exigiu isso dele, mas ele estava exigindo dele. E diante desse pedido do profeta a Deus, o que você imagina que teria sido a resposta de Deus? Meu servo, depois de tudo isso que você fez, você está pedindo a morte, você está querendo morrer, como é que eu vou? Que tipo de pensamento é esse? Onde já se viu? A gente poderia talvez imaginar que Deus, esperar que Deus desse uma repreensão a Elias. Como você pode dizer isso? Eu tenho mais coisas para você ainda. Por que você está fugindo? Volta lá, enfrenta Jezabel. Mas o que vem a seguir é mais impressionante ainda. Então, se você andar mais um pouquinho para frente, você vai ver que Elias deitou debaixo daquela árvore e dormiu. Você não vai ver, entre o versículo 4 e 5, que Deus fala com Elias, responde ao pedido de Elias, discute com Elias os termos da sua morte. Aliás, diga-se de passagem, Elias foi um dos 2 únicos homens que não morreu. Deus o tomou. Está mais para frente, tá? Mas a gente poderia dizer, por que Deus então não apareceu para ele e não confortou Elias? Elias, não é bem assim, pensa bem, olha só o que a gente fez junto agora mesmo. Agora que as coisas vão começar a melhorar, porque o povo de Israel se voltou de novo para mim. Não existe nenhum comunicado de Deus para Elias naquele momento. O que acontece? Elias, primeiro, dorme. E aí, em seguida, diz que ele foi acordado por um anjo. Não para discutir o relacionamento, o assunto, o pedido da morte, os eventos, Jezabel. Sabe para quê? O anjo acordou, bateu em Elias assim e falou assim: levanta, come. E aí Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo bateu nas costas dele depois de um tempo e falou assim: vamos conversar? Elias, levanta, come. Aí, diz a palavra de Deus que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E quando ele chega lá no Monte Horebe, então ele vai conversar com o Senhor. O Senhor aparece a Elias, é o título, né? E aí, depois de Elias ter descansado, depois de Elias ter comido, depois de Elias ter se exercitado andando 40 dias e 40 noites, lá no Monte Horebe, o Senhor aparece a Elias e diz assim: eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, vamos conversar agora, porque eu acho que depois de renovar as forças dormindo, renovar as forças comendo, renovar um pouco da atividade física, eu acho que agora você está com um pensamento mais claro. É ou não é? De fato, quando Elias responde à pergunta do Senhor, ele não diz mais: então, voltando naquele assunto, eu queria que o Senhor me matasse. Não, mudou. Elias vira para Deus e diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida.
Agora a gente vê Elias conversando com Deus, o assunto que ele ficou 40 dias ruminando enquanto caminhava até Horebe. Agora, essa é a suma do problema. Todo o resto foi jogado fora nesse período. Elias recobra uma lucidez que ele tinha perdido lá naquele outro evento. E diante disso, dessas informações todas que Elias diz para Deus, você acha que Deus disse assim, então vamos conversar sobre esse assunto? Deus não falou, vamos conversar sobre esse assunto ainda. Por quê? Porque no fundo, quase todas as afirmações de Elias aqui estavam erradas. Ou meio certa. Ele diz assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Isso era verdade. Mas ele não estava trabalhando sozinho. E a impressão na frase é, eu estou sozinho, estou trabalhando sozinho. Porque depois ele também meio que termina dizendo isso, né? Mas ele não estava sozinho. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Verdade, mas tinha acabado de acontecer um reavivamento. Despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Verdade, mas tinha acabado de ser mortos também. Sou o único que sobrou. Não é verdade. E ele sabia que tinha mais 100 profetas que Obadias tinha salvo. Mas na visão dele, ele era o único. E agora também estão procurando tirar a minha vida. Verdade, mas diante de 3 anos que também procuraram tirar a vida dele e ninguém conseguiu, onde isso importaria? Agora, você percebe que Elias se queixa com Deus? Então nós estamos aprendendo que é lícito, diante de uma situação de sofrimento, você virar para Deus e dizer tudo que está no seu coração, mesmo que seja besteira, mesmo que não seja completamente verdade, mas se você não falar com ele, você vai falar com quem? Você acha que ele vai te punir por você ser honesto? Se você acha isso, você precisa ler o livro de Jó. 42 capítulos antes de dormir, eu garanto para você que você pega no sono. O livro chato, o livro de Jó. Já leu? Quem já leu o livro de Jó inteiro? Quem não leu, recomendo. Pode ser hoje à noite, ainda dá tempo. Livro chato. No começo eu olhava e falava assim, quem foi que inventou de pôr essa coisa chata, repetitiva? Mas quando você percebe por que aquele livro está ali, do que ele trata, você fala assim, olha que coisa fantástica. Se esse livro não tivesse aqui, como seria o nosso conhecimento sobre quem é Deus? Quem é Deus? E aqui, diante de Elias, nós estamos exatamente discutindo isso. Quem é Deus? Deus é um cara que reclama quando você diz o que você pensa para ele? Te pune? Deus é um cara que está só interessado na sua salvação e não está nem aí para a sua saúde física, emocional? Não, nós acabamos de ver Elias sendo acordado por um anjo justamente para comer, e deixado para dormir, e acordado para comer, e acompanhado para... E aí Elias vira e fala, eu tenho sido muito zeloso, etc., dá toda a sua queixa. E aí é engraçado, um monte de coisa engraçada aqui. Porque Deus não começa a conversar com Elias agora que ele estava mais lúcido e discutir esse assunto. É o contrário. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias estava numa caverna, Monte Horebe. E aí, engraçado, porque a primeira coisa que acontece, a Bíblia diz assim, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Elias assim, eu tenho o poder de, com o vento, esmigalhar rochas. Você está vendo, Elias?
Tô. Vamos lá. Segunda coisa, depois disso, depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Em outras palavras, Elias, eu sou capaz de abalar a terra, se eu quiser. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Elias, eu posso mandar queimar Sodoma e Gomorra. Lembra? Você está reclamando de quê? Do que você está reclamando mesmo, Elias? Só que aí, a Bíblia fala que depois disso, depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? É como se Deus dissesse assim: você acha que eu não tenho poder? Você acha que os meus métodos estão errados? Porque eu tenho poder para destruir pelo vento, eu tenho poder para destruir pelo terremoto, eu tenho poder para destruir pelo fogo, mas em nenhum desses 3 eventos o Senhor estava lá. O Senhor estava no sussurro, numa voz suave. É como se ele dissesse para Elias assim: Elias, os meus métodos são de pouco em pouco. Como dizia, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Era mais ou menos esse, acho que isso que Deus diria para Elias. É assim o meu jeito de ser. Mas eu tenho poder para fazer do jeito que eu quiser. Então você está querendo conversar sobre o quê? Vamos voltar no assunto? E aí Elias repete exatamente a mesma frase que ele deve ter levado 40 dias para decorar. Eu fui zeloso pelo Senhor, mataram todos os seus profetas, eu estou aqui, estão procurando tirar a minha vida, e tal, e não sei o quê, beleza. Você acha que Deus parou para discutir com ele? Eu tenho a impressão, tá? Não está na Bíblia assim, óbvio, mas eu tenho a impressão que na primeira vez que Deus pergunta para Elias assim: o que você está fazendo aqui? Senhor, eu fui zeloso, eu não sei o quê, e não sei das quantas, e ele deve ter soltado o verbo. Nessa segunda vez, eu acho que ele deve ter falado assim, só tinha aquilo decorado, né? Senhor, eu fui zeloso, né? Agora, né? O senhor está vendo, tipo assim, no livro de Jó, lá no fim, nós vamos ver Jó argumentando com Deus o livro inteiro, e quando Deus aparece para Jó para responder, o que ele responde? Vamos conversar sobre o seu assunto? Interessantíssimo, porque Deus aparece para Jó e fala assim: Jó, você quer me dizer como é que gira o mundo? Explica para mim onde você estava quando eu fiz as estrelas. Diz para mim se você acorda o sol todos os dias, porque eu acordo. Você conhece a pele do rinoceronte, do bemonte, do rinoceronte, tem um outro bicho também lá de água, enfim. E Deus vai falando com ele coisas assim do dia a dia, da natureza, e diz assim: você sabe como isso funciona? Se você nem sabe como isso funciona, como é que você vem querer dizer para mim como é que eu devo gerenciar o mundo? E é mais ou menos isso que Deus está falando para Elias. Elias, você está... tudo bem, eu entendo você, mas eu tenho um jeito de fazer as coisas, é o meu jeito. Aliás, Deus vira para ele e fala assim: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, chega lá, unja Azael, rei de Arã, unja Jeú como rei de Israel, unja Eliseu como seu sucessor. Em outras palavras, Deus está dizendo para Elias o seguinte: você já fez a sua reclamação? Já. Você não gostou do jeito que eu fiz as coisas? Não.
Mas vamos continuar trabalhando junto? Eu tenho umas coisas para você fazer. Você precisa resolver um problema lá na Síria, você precisa resolver um problema aqui em Israel, você precisa de um sucessor, para você não achar que você está sozinho. Esse homem, esse mesmo homem, Elias, mais para frente, lá em 2 Reis, capítulo 1, o rei que sucedeu Acabe, Acasias, ficou doente e manda procurar Elias, porque Elias falou, você vai morrer. E aí o rei manda procurar Elias para trazer ele aqui, tipo assim, que negócio é esse de eu vou morrer, né? E quando o exército do rei Acasias chega para buscar Elias, o capitão com 50 homens, e fala, Elias, desce daí, porque o rei Acasias está chamando você, sabe o que aconteceu? Se eu sou profeta do Senhor, que saia fogo do céu e queime você e os seus homens. Esse era o Elias. Queimou, fogo do céu queima, mas parece que Elias e fogo tinham uma relação bem, né? Ele gostava desse negócio, né? E aí 50 caras morreram. E aconteceu a segunda vez, e mais 50 foram queimados. Elias deveria abrir uma empresa de acenda a sua churrasqueira. Enfim, quando Deus fala para ele, faça isso, nomeie esse sucessor, nomeie aquele sucessor, nomeie aquele outro sucessor, o que Deus está dizendo você já fez a sua reclamação? Tá. Vamos continuar com o meu plano? Pois eu tenho umas coisas para você. Está tudo bem com você agora? Já chorou? Já dormiu? Já comeu? Já andou? Fez a sua reclamação? Bola para frente agora? O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Eu aprendi que o óbvio tem que ser dito. Tudo. O que não fazer quando você está sofrendo? E o que fazer quando você está sofrendo? Também, né? Mas essa semana eu vi uma frase. Agora o negócio aqui resolveu. Lucas, consegue passar para mim aí? O negócio... peraí, acho que eu estou passando errado. Não, enroscou, perdeu a... Lucas, passa para mim, por favor, até o slide que tem Raquel Novaes em cima. Essa semana eu ouvi essa frase da Raquel no Instagram dela. Sempre será possível ser amargo pelo que é negado, ao invés de ser grato pelo que é dado. E eu lembrei de Elias. Sempre a gente pode valorizar mais o que é negado do que tudo aquilo que já foi dado. Pensa na vida de Elias, tudo que aconteceu com ele e do que ele estava reclamando. Mas a gente vê, diante dessa história, quem é Deus, como Ele nos trata, como Ele é sensível a nós, como Ele nos entende, como Ele nos suporta as nossas reclamações. E Deus não criticou Elias por ter feito isso. Mas mostrou para ele, os meus métodos são diferentes dos seus. É só isso. Vamos continuar juntos? Então, o que não fazer durante o período de sofrimento? Não sei se vai andar agora. Andou. Primeiro, vamos passar rapidinho, porque eu acho que a gente já falou sobre tudo isso. Mas só para deixar escrito. Ficar prostrado por muito tempo. É claro que diante de um sofrimento muito grande, as coisas vão abalar você. Ninguém é de ferro, é verdade. Mas ficar prostrado para sempre? Não. Afinal, você acorda sem vontade de trabalhar. Geralmente é algo que acontece comigo nos primeiros dias da semana, até quinta-feira. E depois na sexta eu fico mais animado, porque é sexta, né? Mas você vai trabalhar. E você, durante o sofrimento, vai ficar prostrado? Vai, por um tempo, tudo bem, mas para sempre? Não, isso não vai ajudar em nada.
Segundo, parar de se alimentar corretamente. Eu não tenho vontade de comer. Verdade. Tudo bem, mas isso vai te fazer mal. E vai minar as outras forças que você ainda tem, e você vai precisar delas. Que mais? Parar de cuidar do corpo. Então agora tem alguém doente na família, é um sacrilégio se eu for andar, correr na esteira, fazer academia, vou parar com tudo, vou ficar só lamentando dentro de casa, chorando. Não, nós vimos o que aconteceu com Elias. Ficar só lamentando. É claro que a gente lamenta, sim, mas o tempo todo, ajuda em quê? Resolve ou piora? Tentar ser forte. Não. Diga para Deus, eu não sou forte, eu preciso de ajuda. Deixar Deus fora do processo. Impensável. Se com Ele está ruim, sem Ele então, que esperança que existe? E deixar de falar com Deus os seus sentimentos. Pode falar. Elias falou, não foi punido. Jó falou, não foi punido. Moisés falou, não foi punido. Moisés brigou com Deus, eu não quero ir, eu não vou voltar, eu sou pesado de língua. Né? Pensar que a vida acabou. Não, Deus nunca perde o controle da história. E eu acho que quando Deus termina a conversa com Elias, dizendo para ele: vai lá, unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu. Deus está falando isso para ele. A história continua andando do jeito que eu planejei. Eu já contei isso para vocês, né? Uma vez, uma época da minha vida muito difícil, e que eu estava andando, né, caminhando lá perto de casa e reclamando com Deus das coisas que estavam acontecendo, e senti como se uma mão parasse na minha frente, e eu andando assim, batesse naquela mão, né, voltasse assim. Deus falou comigo assim: o que é que está dando errado na sua vida? Porque era isso que eu estava falando, né? E a voz, quase audível, disse assim: os seus planos para a sua vida ou os meus planos para a sua vida? E quando eu senti essa voz falando comigo, eu falei: verdade. O que está dando errado? São os seus planos ou são os planos de Deus? Então, se os planos de Deus não estiverem errados, Elias, vem cá, vamos continuar que tem mais coisa para fazer. E eu quero encerrar, nós temos 2 minutos. 50 segundos, eu queria que vocês vissem um vídeo, mas deixa eu explicar um pouquinho. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme, Em Busca da Felicidade. Eu já assisti ele acho que umas 4 vezes. E reassisti essa semana justamente para trazer ele aqui na aula e lembrar de alguns detalhes. Ele conta uma história baseada em fatos reais de um sujeito que era muito inteligente, era muito esforçado, mas passou por um período muito difícil na vida em que nada estava dando certo. Num determinado momento do filme, quase no começo ainda, mas isso vai ser então o motivo da virada do processo, existe essa cena. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. Caramba! Tenho 2 perguntas para você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não. E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Só isso. Tudo de bom para você, tá legal? Eu vou deixar você ficar com meu carro fim de semana, mas eu quero de volta na segunda, hein? Se não me rebocarem. Ainda me lembro daquele momento. Se você assistir o filme, você vai lembrar de mais coisas, né? A vida dele começou a mudar a partir desse momento.
Quando ele encontra alguém, ele fala assim: o que você fez e como você fez? Por quê? Porque a resposta do cara mudou a vida dele? Em outras palavras, se você fez isso e deu esse resultado, é isso que eu quero fazer. Hoje, vocês, nós, todos aqui, deveríamos perguntar: o que você fez e como você fez para passar pelo sofrimento, Elias? E eu acho que a resposta foi o nosso spoiler. Amém? Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.